Pegou fogo de verdade. Casa Branca fala em usar militares para proteger liberdade de expressão ao comentar o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Isso daqui tomou conta do nosso país. Isso daqui tomou conta do mundo. Os Estados Unidos, tá? Promete usar força total para proteger a liberdade de expressão. Portal Metrópolis, ele destacou o seguinte: governo Trump cita poder militar ao comentar julgamento de Bolsonaro. Exatamente. Ela é a porta-voz da Casa Branca e ela deixou muito claro que Donald Trump não está para brincadeira. Donald Trump não está brincando. Tudo que nós estamos vendo até agora, muita gente apressada, muita gente, né? O que vai acontecer com o Brasil? O que Trump vai fazer? Ela deixou muito bem claro que Donald Trump não está para brincadeira. O governo dos Estados Unidos falou em usar o poder militar do país para garantir a liberdade de expressão ao comentar o julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro. A declaração é da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira, dia 9 de setembro. Durante a coletiva de imprensa, Leavitt foi questionada sobre possíveis novas punições dos Estados Unidos contra o Brasil em retaliação ao caso judicial envolvendo o ex-presidente brasileiro. Sem detalhar as ações adicionais, a porta-voz do governo norte-americano disse que a administração de Donald Trump não tem medo de usar o poder militar do país para garantir a liberdade de expressão pelo mundo. Esta é mais um alerta do governo norte-americano contra o Brasil e mais uma tentativa de... Eu vou ler, gente, como está aqui no portal, tá bem? É mais uma ameaça do governo norte-americano contra o Brasil e mais uma tentativa de interferência no julgamento de Bolsonaro. Eu não vou dizer que é uma ameaça e sim um alerta, tá? E sim um alerta. Eu quero mostrar agora para você o exato momento dessa fala, tá? Que tomou conta do Brasil e do mundo, e nós estaremos destacando aqui no nosso programa. Vamos ouvir aqui então a porta-voz da Casa Branca. Sobre a situação na Europa e no Brasil, não só sobre censura, mas também sobre eleições. Estamos vendo agora em vários países da Europa que muitos candidatos estão sendo impedidos de competir nas eleições e está tendo muitas preocupações agora com o presidente Bolsonaro. Tudo isso está vindo no contexto de um aumento de censura em plataformas americanas e censurar americanos. Eu estou pessoalmente sob investigação criminal no Brasil, junto com alguns colegas, por publicar os Twitter Files. O presidente está considerando algumas ações que possam, em relação à convicção que pode acabar com a candidatura de Bolsonaro. E estamos vendo também um candidato na Americana com investigações contra ele, falando que ele adora o Senhor dos Anéis e é por isso que ele é um extremista. Se você puder adereçar isso, muito obrigado por estar aqui. Eu sou muito grato pelo que a administração do Trump está fazendo pela liberdade de expressão no exterior. Esse é Mike Schellenberg perguntando, tá bem? A porta-voz da Casa Branca. E ela responde, presta atenção nas falas. Essa é a porta-voz da Casa Branca. Você não ouviu da boca do Trump, mas você ouviu da porta-voz da Casa Branca. É como se fosse a voz de Donald Trump. É a voz do Trump quando se trata de muitas coletivas, muitos anúncios, é ela que faz. Presta atenção. Sim, Michael, muito obrigado. A liberdade de expressão é provavelmente
a questão mais importante do nosso tempo, ela está na nossa construção e o presidente acredita muito nisso e ele mesmo enfrentou muita censura antes de voltar aqui ao Salão Oval em Washington e ele leva isso muito a sério e eu sei que o vice-presidente também e todo o governo Trump e é por isso que nós vamos tomar ações significativas em relação ao Brasil, tanto em termos de sanções e também em tarifas para vários países em volta do mundo. E muitos países ao redor do mundo agora estão punindo seus cidadãos assim, e dessa forma, enquanto o presidente está alavancando os Estados Unidos para proteger nossos interesses no exterior, eles também está garantindo que a liberdade de expressão esteja presente nos Estados Unidos. Então, eu não tenho nenhuma ação adicional para te falar hoje, mas eu posso te dizer que essa é uma prioridade para esse governo e o presidente irá usar toda a glória econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Uau, meus queridos de todo o Brasil! Pegou fogo de verdade. Em coletiva na Casa Branca, Michael Schellenberg questionou a censura no Brasil e o julgamento de Bolsonaro. A resposta foi direta. O governo Trump promete ações significativas, incluindo sanções e tarifas, em defesa da liberdade de expressão, tratando o caso brasileiro como prioridade global. Você não ouviu errado, não, tá? É prioridade global. A situação que já não estava nada legal, com todos os ataques desse governo comunista, porque o sonho de todo comunista é de fato romper com o governo dos Estados Unidos e principalmente agora, sendo um governo de Donald Trump, o sonho deles é ver os Estados Unidos distante e um caminho mais próximo, um alinhamento à China. E obviamente, agora a situação começou a pegar fogo de verdade, tá bem? Presta atenção, hein? O Brasil entra na prioridade global de Donald Trump. E um vídeo que se tornou bastante popular nos Estados Unidos, tomou conta das redes sociais e também tomou conta das redes sociais aqui no Brasil, é que Donald Trump esteve reunido em um restaurante em Washington com o secretário Marco Rubio e o seu secretário de defesa. Não é de defesa, né? O secretário de guerra dos Estados Unidos. Eles estiveram reunidos no centro de Washington, D.C. É uma aparição inesperada com o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Guerra, Pete. Um restaurante no centro de Washington para um jantar. Lembrando que as tropas americanas estão muito próximas, né? Aqui no Brasil, próximas a nossa América do Sul. Está ali no Mar do Caribe, próximo a Venezuela. Segundo Flávio Dino, ministro corajoso. O que ele disse? Não tem medo de um tweet. Presta atenção nas falas e também aqui na ironia de Flávio Dino. Fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. E nós não podemos, aí sim, seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. Quem chega no Supremo, e eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro,
Trump, Vai quer mudar dizer? um julgamento no Supremo? Trump. Será que alguém imagina que um cartão de crédito Ah, ou Mickey o Mickey. vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo... Chega, né? Chega de Flávio Dino por hoje. Tá aí então, né? É desse jeito que eles se comportam, meus queridos. Eles são, né, os poderosos do nosso Brasil. Não tem medo de nada, não é? Não tem medo de nada. Presta atenção nisso daqui, ó. Olha que interessante essa reportagem. Petro condena avanço dos Estados Unidos. Segundo ele, podem cair bombas no Rio de Janeiro. Fábio, quem é Petro, pelo amor de Deus, Fábio? É o Gustavo Petro, né, que é presidente da Colômbia. Atrito entre Donald Trump e Nicolás Maduro se intensificou após o presidente norte-americano atacar um barco venezuelano. Um barco venezuelano, não, dois. Eu tenho imagens aqui de um outro barco que os Estados Unidos destruiu ali no Mar do Caribe. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu nesta terça-feira, dia 9 de setembro, a União da América do Sul em meio ao aumento das investidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a região, em especial contra a Venezuela, para o líder colombiano. Se nada for feito, mais países da região podem virar alvos para os Estados Unidos da América. A declaração de Petro ocorreu durante a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus, a capital do Amazonas. Segundo ele, né, os Estados Unidos podem mandar aí um míssil lá no Rio de Janeiro. Ai, meus queridos. E eles estão, né, numa espécie de se organizarem, convocando toda a América do Sul para se organizarem e como se estivessem aí prestes a enfrentar, encarar os Estados Unidos. Olha que eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Parece ironia do destino. Em meio a toda essa situação, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, né? A gente acabou por descobrir o grande poder bélico do Brasil. Olha isso daqui, gente. O míssil brasileiro. Olha isso. Olha o nosso poder bélico exibido no 7 de setembro, tá bom? Não foi algo exibido... Você sabe muito bem que no 7 de setembro, ou em desfiles militares, eles utilizam, né, desse momento para apresentarem aí a sua força, a força bélica. E enquanto a gente vê na China aproximadamente 3 carretas, né, para carregarem um míssil, no Brasil eles apresentam um pedaço de cano, porque esse daí é a réplica, né? Mas olha que bonitinho o míssil brasileiro. Olha que bonitinho o míssil brasileiro. Nós estamos parecendo a Venezuela. Há um questionamento, eu estava acompanhando, se quem está melhor o Brasil ou a Venezuela. E aí a resposta foi: a Venezuela é constantemente ameaçada e por isso ela está mais preparada do que o Brasil. Exatamente. Imagina só. É aquela velha história, né? Aqui não tem furacão, aqui não tem vulcão, aqui não tem guerra, e aí o nosso Brasil fica desse jeito aí. Aquilo é o poder bélico do Brasil, que foi exibido no 7 de setembro.
Esse é o poder de Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe aquela expressão do Lula? Vamos comprar comida ao invés de bomba, ao invés de armas? Ele sempre fala isso. Ele sempre fala isso. Conversa estranha, não é? Pois é, meus queridos. Sabe o que é isso daqui na tela? É os Estados Unidos acabando com mais um barco do narcotráfico na região do Mar do Caribe. Explodindo tudo, metralhando tudo, detonando tudo e uma grande quantidade de drogas destruídas. Não foi, tá? Não é repeteco não, isso daqui é outro episódio. Vocês estão achando que os Estados Unidos estão para brincadeira? Eles não poderiam combater o tráfico de drogas lá dentro do país deles? Não, eles vieram para a América Latina para darem prejuízo ao tráfico, para darem prejuízo aos cartéis de drogas e principalmente o Cartel de Los Soles, Cartel Tren de Araguaia e principalmente veio atrás de Nicolás Maduro. É explosivo a situação que está acontecendo. E agora, tá? E agora, o Brasil, a situação está escalando. Durante essa semana você vai ouvir muito sobre isso. A gente tem até que cuidar para que isso não se torne uma cortina de fumaça, apesar da gente não conseguir fazer muita coisa, né? Que a gente pode falar, eu falar no meu canal, você falar nas suas redes sociais, continuar falando sobre o que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro e o foco não ficar apenas aí nesse atrito com os Estados Unidos. Como eu estava dizendo, a situação já não está muito legal e agora parece que piorou, né? Tem um jogador de futebol que era assim, né? O negócio não estava muito legal e agora parece que piorou. O governo Lula reage à condenação de ameaça militar dos Estados Unidos contra o Brasil. Uau, meus queridos. Presta atenção aqui na reportagem do portal Metrópolis que está na tela do Abordo Notícias. A administração de Luiz Inácio Lula da Silva condenou a recente ameaça do governo dos Estados Unidos que falou em usar o poder militar do país ao comentar o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL. O posicionamento do Brasil foi divulgado nesta terça-feira, dia 9 de setembro, pelo Ministério das Relações Exteriores. O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso de força contra a nossa democracia, foi o que disse o Itamaraty. Continua aqui ainda. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania nacional. Rapaz do céu! Daqui a pouco eu já estou até prevendo que Luiz Inácio Lula da Silva vai chamar a sua milícia. Um bando de velhos e velhas portando martelo, portando foice para encarar os Estados Unidos da América, assim como aconteceu na Venezuela. Será que o Lula vai convocar o MST para lutar com os Estados Unidos? Pois é, meus queridos. Ele apareceu. Ele que já fez parte das Farc, ou da Farc colombiana, Força Revolucionária, né? José Dirceu. Ao lado de quem? Do comandante do MTST, Guilherme Boulos. Presta atenção, hein? Que agora apareceu até José Dirceu. E o engraçado é que agora todo mundo é patriota. Eu vivi para ver isto, meus queridos. Todo mundo é patriota. Cadê o vermelho? Rapaz, o marketing tá cortando alto nesse governo, hein?
Cadê o vermelho? Cadê o vermelho comunista? Agora é todo mundo de verde e amarelo, meus queridos. Quem disse que o Brasil não estaria unido? Todo mundo de verde e amarelo. Patriota de verdade, conservador de direita. E eles, a grande farsa, o verdadeiro comunista trans. Verde e amarelo por fora, vermelho por dentro. É muito grave. Vai. Eu estou aqui com o Zé Dirceu, a gente estava conversando Chamou sobre o chefe. de ataque à soberania nacional. E agora ainda recebemos a notícia da representante do governo dos Estados Unidos, em nome do Donald Trump, citando o Brasil, dizendo que além das sanções econômicas que tem adotado, poderão usar táticas e iniciativas militares. O Brasil é um país soberano. A gente sabe que os Estados Unidos sempre tratou, não só o Brasil, mas a América Latina como o quintal deles. Agora, tem levado isso ao nível, atacando a nossa economia, querendo levar os empregos para lá. Contando com traidores da pátria aqui, que inclusive usam a bandeira dos Estados Unidos em manifestações do 7 de setembro. E agora, ainda fazendo uma ameaça de ataque militar a um país soberano. É muito grave. Por isso, nesse momento, mais do que nunca, é necessário que todos os patriotas, verdadeiros patriotas, se unam para defender o Brasil. Defender o Brasil, defender o povo brasileiro, defender as nossas pautas e, acima de tudo, defender a nossa soberania, né, Zé? Exatamente. Quero reafirmar o que disse o Bozo. Todos os patriotas, independente de partido político, de classe social. O que está em jogo é a soberania e independência do Brasil, o bem-estar das famílias brasileiras. Porque o ataque foi a nossa economia, a nossa democracia. Agora o ataque pode ser até militar. A porta-voz foi muito clara. Não vacilará a usar meios econômicos e militares. O Brasil vai se defender, sempre se defendeu. Nós vamos lutar e manter a nossa soberania, a nossa independência. Portanto, é hora de todos os patriotas se unirem. Um amplo movimento Eu Defendo o Brasil, ir às ruas e apoiar o presidente Lula, que é chefe de governo e de Estado. O que está em jogo é o governo, o bem-estar das famílias brasileiras, nossa economia e o Estado brasileiro, a nossa independência. Portanto, vamos defender o Brasil. É isso, gente. Se some a essa iniciativa, a esse movimento, Eu Defendo o Brasil. Tamo junto. Tamo junto. Ai, meus queridos. Eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Boulos grava vídeo ao lado de José Dirceu, afirmando que é o momento dos verdadeiros patriotas se unirem para defender o Brasil. Vão chamar o MTST, vão chamar também o MST, vai ser aí a espécie de milícia do Lula, do mesmo jeito que o venezuelano estava lá convocando a milícia, 8 milhões de milicianos, depois era 4, depois ele dobrou. Diz que ele tem 8 milhões de milicianos. Rapaz do céu. Para você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o like, não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo e dar uma moral pra gente aqui, através do Pix, está abaixo do microfone aqui. Qualquer valor que você contribuir será muito bem-vindo aqui ao nosso programa, obviamente, desde que vindo de coração, dá essa força e essa moral pra gente. Ele agora quer prender Eduardo Bolsonaro. Esse é o Lindinho, líder do PT na Câmara dos Deputados, agora diz que é o momento de prender Eduardo Bolsonaro. Você não ouviu errado, não. Jair Messias Bolsonaro está preso inicialmente, tá bem? Por conta desse cidadão. Ele foi lá, apresentou queixa ao PGR e depois o PGR acatou o pedido e levou até Alexandre de Moraes e deu no que deu. Vamos acompanhar o que diz Lindinho, porque agora os Estados Unidos ameaçou o Brasil. E o culpado é Eduardo. Presta atenção aí. Olha, nós estamos acabando de apresentar um novo pedido de prisão preventiva contra Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Eu explico a vocês. Nós já tínhamos entrado com um pedido mostrando
que ele estava tentando contra a soberania nacional, que ele estava usando uma potência estrangeira, os Estados Unidos, para tentar obstruir a justiça, para tentar coagir os ministros do Supremo no curso do processo. Hoje, vocês viram, a coisa escalou. A porta-voz do Trump, depois de falar das tarifas, sanções, ameaçou com intervenção militar aqui no nosso Brasil. Nossa! Pois bem, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, posta no Twitter. Agora, o problema entre Estados Unidos e Brasil pode ser resumido a isso: perseguição política no Brasil. O que eles querem é livrar a cara do Bolsonaro, é interromper o julgamento supremo, é votar a anistia. Algo que Donald Trump viveu na pele. Não esperem nada menos do que isso do presidente americano. Em seu pensamento, tarifa, como dizemos no Brasil, é troco de bala. E tem escrito: Trump não tem medo de usar meios militares para proteger a liberdade de expressão. Gente, isso é escandaloso. Ele se gabou o tempo inteiro das sanções, do cancelamento de visto dos ministros do Supremo, da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ele disse que ele participou de reuniões com autoridades norte-americanas, onde discutiram tarifas, que trouxe prejuízo econômico, desemprego aqui ao Brasil, prejudicou empresas. O prejuízo financeiro é de mais de 40 bilhões. Agora eles assumem. Eles estão por trás de uma... Chega, né? Nossa, Deus do céu. Olha, esse fone de ouvido aqui ele é muito alto. Tá doendo meu ouvido ouvir. Tá bom? Chega, né? Chega, porque vai distorcendo fatos, vai distorcendo o que aconteceu de verdade. E segundo ele, vai pedir a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Ô tonto. Quem vai prender Eduardo Bolsonaro? Hã? Vou trazer aqui pra mim. Quem vai prender o Eduardo Bolsonaro? Vai pedir uma extradição do Eduardo Bolsonaro? Vai ligar pro Trump e falar: pô, manda um menino pra cá, esse menino rebelde. O Xandão vai determinar a prisão dele e aí vai pedir pro Trump mandar o Eduardo Bolsonaro para o Brasil para ser preso pela Polícia Federal? Hã? Rapaz, esse povo parece que tem, ao invés de cérebro, você me desculpa a expressão, tem um cocô na cabeça, não é? Esqueceram que o cara senta com assessores do Trump. O cara disse ontem, e eu trouxe no vídeo até hoje também, tá aí no nosso canal, o Eduardo dizendo que o Trump encarou a lei Magnitsky pessoalmente. Levariam muito tempo para se aplicar a lei Magnitsky e o Trump simplesmente foi lá e decretou a lei Magnitsky. Simplesmente. Botou pra quebrar. E agora, Alexandre de Moraes determina a prisão do Eduardo. Vai ficar determinada. Porque eles não vão conseguir extraditar o Eduardo Bolsonaro. O cara está sob proteção dos Estados Unidos da América. Eu tô falando pra você que esses lindinhos aí da vida deve estar fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Nos finais de semana ou até durante a semana? Que tipo de coisa eles estão servindo no chá da Câmara dos Deputados Federais ou colocando no café? Estados Unidos dizem que sanções ao Brasil foram para dar um exemplo a outros países. A Casa Branca vinculou as tarifas à defesa da liberdade de expressão. Reportagem da revista Oeste, do jornalista Matheus Conte. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou
Na manhã desta terça-feira, dia 9, uma declaração da Casa Branca sobre as medidas adotadas contra o Brasil. Segundo a porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, as ações tiveram como finalidade enviar uma mensagem global em defesa da liberdade de expressão. Na declaração, a Casa Branca justificou as sanções e tarifas já aplicadas ao Brasil como uma forma de desencorajar outros países a punirem seus cidadãos. Adotamos medidas significativas em relação ao Brasil, tanto por meio de sanções quanto pelo uso de tarifas para assegurar que países ao redor do mundo não imponham punições a seus cidadãos dessa maneira, afirmou Leavitt, a mesma que disse que os Estados Unidos vai usar toda a glória financeira e o poder militar para combater ou para defender a liberdade de expressão. As manifestações da porta-voz da Casa Branca ocorreram no mesmo período em que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, retomou o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também de outras 7 pessoas acusadas pela suposta trama ou tentativa de golpe de Estado. O processo começou na semana passada e deve ser concluído até a próxima sexta-feira, dia 12. Aí, eu queria, tocar no assunto, a gente já falou aqui no canal, a respeito da mega convocação que o desembargador Sebastião Coelho está convocando. Paralisação geral. É parar o Brasil. É parar o Brasil, caso vier essa condenação, O ministro Luiz Fux pode pedir vista e aí mudar aí algumas questões aí em relação a prazo e em relação aí à condenação de Jair Messias Bolsonaro. De repente dá tempo, de repente dá até tempo da anistia sair antes desse tempo, De repente dá tempo aí da anistia sair antes do Jair Messias Bolsonaro ser condenado de verdade e o Bolsonaro nem precisa iniciar aí um cumprimento de prisão, Uma pena, um cumprimento de pena. Falando sobre sanções, agradecendo você que está colaborando com o nosso canal, o Pix, ele é o combustível, Saco vazio não para de pé. E ajude o meu canal, gente, dê uma moral aí via Pix, você que está colaborando, muito obrigado. Continue acreditando, investindo aqui no nosso trabalho, beleza? Esse daqui, é Paulo Figueiredo. Segundo ele, não tem 72 horas. Não tem tic-tac. O pau pode quebrar antes de 72 horas. Não que os Estados Unidos vai atacar o Brasil, tá bom, gente? Entenda. Agora nós estamos falando de sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Na tela, Paulo Figueiredo. Deixa eu falar dos meus achismos aqui. Bota o tic-tac pra gente, Bruno. Eu não posso cravar que algo vai acontecer hoje ou amanhã, mas o palpite do Paulo é de que os patriotas não vão precisar aguardar nem 72 horas para que as novidades voltem a aparecer. Cadê o Arthur Mamãe Falei para fazer uma aposta comigo, apostar aquele toba rosado dele de novo? Eu acho, patriotas, que vocês não vão precisar esperar nem 72 horas. Mas eu não tenho como confirmar, porque não sou eu que tomo a decisão. Então tudo que eu tô falando aqui é palpite do Paulo Figueiredo. O que Paulo Figueiredo acha que nós teremos? Eu acho que nós teremos alguns vistos desaparecendo. Eu acho. Em breve. Eu acho que o Alexandre terá as suas sanções expandidas ao instituto, ao escritório, à esposa, aos familiares. Eu acho. É palpite. Mas não sou eu que decido. Então, quem sabe o que pode acontecer? Quem sabe?
Rapaz! Ai, 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 meus amores! Quem quer Bolsonaro livre, comenta. Agora 34. Você comenta 34, eu já vou saber que você quer Bolsonaro livre. Não precisa nem escrever Bolsonaro livre. Comentou 34, eu já sei. Mas quer comentar 34 mais Bolsonaro livre, me avisa. Tá bem? Me avisa não, só escreve. Tá bem? Tá gostando do programa? Também pode ir comentando. Pode ir comentando aí no canal, tá bem? Tá gostando? Então deixe seu comentário. Quer Bolsonaro livre? Deixe seu comentário também. Olha isso daqui, gente. Você vai falar, Fábio, eu sinceramente, eu nem... isso daqui é um portal grande que publicou isso daqui, tá bem? Eu não perderia tempo com isso daqui, não. Que a gente sabe. Eles vão usar gravata de 5 mil. Vão usar... Você viu o Lula com um tênis de 7 mil reais? Você viu? Fala pra mim. O que é um tênis caro pra você? 700 conto é caro? Pra mim, um tênis de 700 conto, 700 reais é muito dinheiro. Eu não tenho coragem de dar esse dinheiro num tênis, num par de tênis. Tá bem? Não tenho mesmo. Eu vou lá e compro 2. Tá? Vou lá e compro 2. Eu ganhei um que custa quase isso. Mas porque foi presente de uma pessoa muito querida. Só que eu vou falar um negócio pra você. Onde eu vou com o meu tênis, Lula vai também. Onde ele vai com o dele de 7 mil, eu vou com o meu de 100. 7 mil reais o tênis do Lula, dizendo que é pai dos pobres. Eu não sou pai de pobre nenhum, único. Eu sou pai de 4 meninos pobres. Desses eu sou pai. Tá bem? Presta atenção aqui, meus queridos. Tem uma menina aí também que diz que é minha filha, né? Minha filha de coração, a nossa querida Mila. Faz tempo que ela não aparece, né? Ela me chama de paizinho, tá bem? É a nossa espectadora aqui do canal que me adotou. Moraes usa gravata de 1.450 em julgamento de Bolsonaro. Para quem tem um patrimônio multimilionário, quanto é a casa do Moraes que os Estados Unidos descobriram? 25 milhões. Quanto deve custar uma casa no Guarujá? Eu moro na praia, pago aluguel. Tá bem? E não ostento casa de praia, não é casa de praia. Eu moro numa cidade que tem praia, pô. Mas quanto custaria uma casa na praia do Guarujá? Uma casa de campo que está no nome do Lex Instituto. Então o cara é multimilionário, os Estados Unidos descobriu isso daí. Os Estados Unidos estão estudando sanções para poder o boi laranjão lamber. Sabe o boi laranjão? Sanções aí para mulher, para membros da família. Eles querem, lamber. Então continue, ô Alexandre. Mostre a sua gravata de 1.450 conto. Não é? Mostre a camisa de sei lá quanto. Vai pra cima, meu querido. Tá bem? Coloque só roupa original, topzera. Entendeu? Se sair na balada, tire foto. Vai lá. Continue. É morte financeira, então ele tem que usar. Ou a lei Magnífica é morte financeira? Eu lembrei daquele menino da morte que faz o papel da morte. Um menino lá do Nordeste que se veste da morte. Aí ele vê alguém tipo empinando de moto. Aí ele vai lá e passa assim, olha com o facãozão na mão, né, com uma foice. Continue fazendo gracinha, já eu vou te buscar. E aí, continue, Alexandre. Coloca, no último dia, coloca uma gravata de 5 mil. As câmeras do mundo estarão de olho. Coloque uma gravata de 5 mil. Coloque. Não é?
Pois é, minha gente. Não tem problema. Seria cômico se não fosse trágico, não é? Seria cômico se não fosse frágil. Sabe o que que é? Aqui, ó. Música especial para esse momento. Aqui. Música especial para esse momento. É morte financeira. Não é assim a lei Magnitsky? Não é morte financeira? Então, tá bom. Celebre a vida enquanto é possível. Aproveite cada momento. E hoje que as câmeras do mundo, embora fosse a câmera da TV Justiça, o mundo todo estava de olho. Então use mesmo. A gravatinha rosa. Por que não colocou uma de 5 mil? Tá lindo. Maravilhoso. Não é? Só que não. Só que não, meus queridos. E o Flávio Dino diz que o STF não vai se intimidar com o Mickey e o Pateta. O ministro mandou recado velado aos Estados Unidos da América. Nem muito menos os Estados Unidos tá cagando, Cedinho. Desculpa. Tá bem? A oposição critica a fala de Dino sobre Mickey ou Pateta em julgamento de Bolsonaro. O Zuco e o deputado Evair de Mello também afirmaram que o ministro e o relator Alexandre de Moraes não são qualificados para analisarem a ação penal. Parece um show, não é? Parece um show. Tem brincadeirinha, tem piadinha sobre o Pateta e também o Mickey. Pois é, meus queridos, é desse jeito. Enquanto muitos estão aí em oração, muitos estão clamando, é um momento sério, um momento de, como é que eu vou dizer aqui para você, de grande tensão no Brasil. Brasil em tensão também com os Estados Unidos da América. É um momento tenso. E aí eles, que deveriam ser as pessoas sérias, na verdade, se fosse sério, nem estariam ali fazendo isso, né? Primeira instância, segunda, terceira, depois STF. Não é assim que funcionam as coisas? Pois é, meus queridos, presta atenção aqui, ó. Partido de direita propõe que Moraes seja proibido de entrar em Portugal. O partido Chega, de André Ventura, que é uma espécie de Bolsonaro lá de Portugal, assim como Milei é um Bolsonaro na Argentina. Ele conta com 60 parlamentares na Assembleia do país. Agora é continuar de olho e ver o que vai acontecer. Ele apresentou nesta segunda-feira um projeto de resolução na Assembleia da República com o objetivo de proibir a entrada do ministro Alexandre de Moraes em Portugal. Meus queridos, não vai ter vinho do Porto, né? Do mesmo jeito que não vai ter Mickey e Pateta, aí a gente aguarda o próximo pronunciamento do ministro dizendo, nem gosto de tomar vinho, né? Então tá. Vai sobrar o quê? O Iraque, né? Pra ele passear. A oposição reage a voto de Moraes contra Bolsonaro. Querem transformar divergência em crime. Parlamentares afirmam que o julgamento ignora provas e busca silenciar dissidentes. A situação continua tensa, como eu disse para vocês, mas o Dr. Jeffrey Chiquini, ele fez uma observação que muita gente não fez. Hoje eu vi muita gente reclamando do Dino, do voto, ai que não consigo nem ouvir, ai que não sei o que. Sabe o que eu fiz? Eu tinha acabado de gravar um vídeo, estava aqui no estúdio. Eu estava me deliciando com o voto do Flávio Dino. Muitos aqui, deixa eu falar para você, muitos precisam aprender uma coisa, tá bem? Eu não aguento nem ouvir a voz do Alexandre de Moraes. Calma. Você não passou um tempo na frente da televisão ouvindo o voto do Alexandre de Moraes? Então como é que você vai sair por aí
para poder questionar. Esse é o nosso grande problema. A gente quer viver de cortezinho, de 1 minuto, não é? Não, gente. Eu estava transmitindo, reagindo ao julgamento, e algumas pessoas aqui no chat, eu odeio, eu nem quero ouvir a voz desse ser. Meus queridos, não é desse jeito. A gente está numa guerra, vai vencer a guerra quem tiver informação. Por isso que é importante o meu trabalho, é importante o trabalho do Victor Mota, de muita gente aí da direita. É muito importante, porque a gente traz informações para vocês. Mas, enquanto o Dino, como eu disse, poderia fazer igual a você. Não, quero nem ouvir o Flávio Dino. Então também não, né? Vou dormir. Eu até cochilei, mas foi nessa cadeira aqui, eu tava me deliciando com o voto do Dino. Sabe por quê? Por conta disso daqui, ó. Eu já tinha me ligado nisso daqui. Eu tava ouvindo e pensando, peraí, o cara, ele simplesmente, não tô falando que ele é santo não, mas eu estou falando do precedente que abre. Ele divergiu de Alexandre de Moraes. E aí, o Dr. Jeffrey é o especialista aí do direito, ele me autorizou a usar os vídeos dele. Presta atenção no que ele falou aí. Tá na tela. Fim do primeiro dia de julgamento do Bolsonaro, voto já do relator Alexandre de Moraes, condenando todo mundo, obviamente, não é surpresa para ninguém isso, e em seguida o voto do Flávio Dino. Seguiu o relator, condenou todo mundo também, mas aplicou uma causa de diminuição de pena ao general Heleno, ao Ramagem e ao Paulo Sérgio. Em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. E explico em relação a cada um deles. O que seria essa participação de menor importância? Na verdade, não muda muita coisa. Trata-se apenas de uma causa de diminuição da pena que está prevista no Código Penal, artigo 29, parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, não muda muita coisa. O Flávio Dino divergiu do Alexandre de Moraes nesse ponto. Agora, o que é relevante nisso daqui? Houve uma divergência entre Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O que tem de importante aqui? Importante é que pode nascer aqui a possibilidade de recurso para o pleno. Essa decisão do Flávio Dino, então, pegou todo mundo de surpresa. Eu mesmo imaginava que ele ia seguir o relator em todos os termos. Para quê? Para não nascer essa possibilidade aqui, ó. Artigo 333 do Regimento Interno do STF. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma que julgar procedente ação penal. É exatamente o que está acontecendo. Flávio Dino acabou de abrir divergência com relação à pena. Esperávamos que o Fux faria isso, mas o Dino já fez. Olhem só, esse caso, gente, provavelmente não termine mais na primeira turma. Esse caso provavelmente irá só para o plenário. Esse caso provavelmente terminará no plenário, porque nasceu aqui uma divergência entre o relator e o Flávio Dino, cabendo recurso a ser analisado pelo plenário. Havendo, então, a grande chance desse caso não terminar mais em 2025, porque se for para o plenário é quórum estendido, outros ministros que nunca analisaram o caso vão querer pedido de vista para melhor analisar. Esse caso pode passar sim para 2026. Olha só, uma decisão que surpreendeu a todos, nascendo essa possibilidade de recurso para mandar esse caso para o plenário. Eu mesmo estou muito surpreso com isso. Agora, se você quer saber mais sobre esse julgamento, eu te convido a fazer parte da minha comunidade, chiquini.com.br. Ali sim, eu compartilho os bastidores desse julgamento. Ali sim, eu dou informações que eu não posso dar
em rede aberta. Nessa quarta-feira, inclusive, teremos uma live exclusiva só para membros, onde eu vou compartilhar todos os bastidores. E aí sim, você vai conhecer tudo que está acontecendo nesse julgamento. Eu te convido, faça parte da minha comunidade e tenha acesso a informações privilegiadas. Um grande e forte abraço a todos. Valeu, esse é o advogado Dr. Chiquini. Entendeu aí, meu querido amigo, minha querida amiga, nossos amigos aí. Dino quer pena menor e diverge de Moraes. Ele surpreendeu a todos e deu ensejo a recurso para o plenário. A defesa de Jair Messias Bolsonaro, se estiver muito bem atenta, e é claro que eles estão, um ministro já entrou em divergência com Alexandre de Moraes. Se outro entrar, no caso Luiz Fux, eles podem entrar com recurso para que o caso seja levado ao plenário. E aí, você vai pegar uma quantidade grande de ministros que nem sequer leram uma vírgula desse processo. É mais tempo e é mais dor no nosso coração também. Como assim, Fábio? Eu comentei com a minha esposa, o caminho é anistia. Tem muita gente querendo que o Fux peça vista do processo, vai empurrar por mais 90 dias a anistia. Como assim, Fábio? Vocês me desculpem o que eu vou falar, tá bem? Vocês me desculpem. Tem muita gente que, quando mexer com o Bolsonaro, aí vão escancarar tudo. Aí vão pra rua. Você não viu o desembargador falando? Eu até comentei, né? Falei com vocês. Caso houver a condenação, a resposta é paralisação? Como assim, Fábio? Há um grande movimento em torno do Bolsonaro. Eu não estou dizendo que a prisão dele é importante, não. Mas Bolsonaro sendo condenado, a força política vai entrar em campo. Porque não é só pro Bolsonaro, eu concordo. Há também as pessoas do 8 de janeiro. Mas agora colocando Bolsonaro, julgando Braga Neto, outros nesse país, vai acender uma fogueira muito grande. Muitos de vocês, me desculpe a fala, talvez você não foi na avenida quando prendeu quando morreu o Clezão. Houve uma manifestação logo depois lá na Avenida Paulista. Eu fui. E talvez se prender o Bolsonaro você vai. Você tá me entendendo? Eu não estou dizendo que Bolsonaro é mais importante do que a Débora do batom. Não é isso. O que eu estou dizendo é o peso. Se adiarem esse julgamento por mais 90 dias, vai empurrar a anistia mais para frente ainda. O nosso caminho é anistia. Pode jogar lá na turma aberta, né, na junção das duas turmas, né, no plenário. Aí quem vota lá também passaria. Você acha que Gilmar Mendes, que não vota, votaria em plenário? Você acha que Barroso, que não vota, votaria em plenário? Aí tem Edson Fachin, Luiz Fux. É condenação na certa, também em plenário. É condenação na certa, também em plenário. O caminho é a anistia. Eu posso estar enganado, pode ser uma estratégia da oposição, eu estou junto, estou torcendo para que adiem esse julgamento na estratégia da anistia sair antes. Agora, se adiar o julgamento
por 90 dias, Luiz Fux pedir vista, que é mais tempo para as defesas também estudarem o caso. E mais tempo para analisar tudo. Só que seria... Você está me entendendo que pode ser um caminho inverso? Vou trazer aqui para mim. O que eu torço é que sim, haja um pedido de vista. Até para a defesa de Jair Messias Bolsonaro se posicionar melhor. Porque eles não tiveram tempo. Quem consegue avaliar 70 terabytes em 15 dias? Não conseguem. É humanamente impossível. E para que nesse período saia a anistia e Bolsonaro nem tenha o peso de ser condenado, entende? Seria muito bom. Só que aí pensa comigo. Aí tem o outro lado. Não que eu queira prenda Bolsonaro, não, mas o peso político que será condenarem um presidente, um ex-presidente, como Jair Messias Bolsonaro, com esse processo todo cheio de vícios. O peso político que vai ter, os parlamentares vão ficar ouriçados. Você, como eu disse, que não foi à rua quando o Clezão morrer, vão prender Bolsonaro, você vai na rua. Entenderam até aqui? O problema é, pede vista, paralisa por 90 dias, e aí paralisa também a anistia. Aí lascou. Agora, se pedir vista e a anistia sair nesse meio tempo, pelo menos Bolsonaro não vai ouvir, né, que ele foi condenado a 40 e lá vai pedrada de tempo aí de cadeia. Entenderam o meu raciocínio? Fui claro aqui com você? Tá bem? Eu tenho muita preocupação em falar essas coisas, que às vezes a pessoa pensa que eu tô querendo a prisão do Bolsonaro. Não é isso. Tá bem? Não é isso. Existem os dois lados, né? O lado de suspender e também esfriar a anistia, e o lado de suspenderem e a anistia sair, e sair bem, com ampla, geral e restrita. Tá bem? Presta atenção aqui para você que está ligado aqui comigo, no Brasil, fora do Brasil, nos acompanhando. Falar em dar uma esfriada, presta atenção nisso daqui, ó. Olha aí, deu uma esfriada, tá bem? Pelo menos é o que está dizendo aqui a Revista Oeste. Isso daqui não está vindo lá do Metrópolis, do G1, nada disso. Ó, Senado adia decisão sobre documentos entregues por Tagliaferro. Parecer da advocacia revelou que parte do material integra inquéritos sigilosos no STF. A reunião da Comissão de Segurança do Senado desta terça-feira, dia 9, mudou de foco depois de parecer da advocacia da casa. O órgão concluiu que os documentos entregues pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, não podem ser divulgados. Parte do material integra ao menos 3 inquéritos sigilosos em andamento no Supremo Tribunal Federal. O parecer do órgão afirma que os documentos apresentam origem, natureza e conteúdo heterogêneo, não havendo como a advocacia atestar de forma segura e categórica se cada um deles está ou não submetido a regime de sigilo legal, processual ou judicial. Olha isso, minha gente. E isso é um problema, porque nem numa CPI, nem numa CPMI eles conseguiriam, né? Tem documentos que realmente eles não conseguem acessar. Segredo de justiça é complicado, tá bem? Mas eu ainda defendo que o caminho, nesse caso,
é a CPMI da Vaza Toga. Ela é indispensável nesse momento, tá bem? Acompanhe aqui a reportagem da CNN que o nosso querido Carlos Jordi postou. Tá avançando, tá bem? Vamos ouvir aqui sobre a CPMI da Vaza Toga. Aqui no Congresso, vale a gente destacar também, agora está articulando nos bastidores uma CPI ou CPMI da Vaza Toga. E o que seria isso então? Uma comissão parlamentar de inquérito, seja só da Câmara ou só do Senado, ou então mista, com a presença de deputados e senadores, para apurar possíveis irregularidades cometidas pelos tribunais superiores, por membros dos tribunais superiores, pelo Judiciário. Tem um pedido então de autoria do deputado federal Carlos Jordi para dar andamento a esse pedido, já circulando aqui no Congresso. Jordi diz ter reunido até o momento as assinaturas de 137 deputados e 20 senadores. O mínimo necessário é de 171 deputados e 27 senadores. A oposição também cobra mais uma vez o andamento do pedido de impeachment contra Moraes. Essa abertura, essa eventual abertura, cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele teria então que dar um primeiro andamento a esse processo para análise realmente acontecer no Senado Federal, mas até o momento ele não deu nenhum indicativo de que vai tocar esse tema. Muito bem, então créditos aí pelo vídeo, a CNN, como eu estava falando para você, nesse caso o caminho é a CPMI, embora a CPMI também terá, né, algumas limitações aí com essa questão do sigilo, né, alguns documentos que o Talhaferro está apresentando, o Senado nem vai conseguir avaliar. Olha isso, minha gente, olha que situação, hein? Parece que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Cabe um homem de 1,85 m. Michele Bolsonaro ironiza a vistoria do Fusca. Essa semana, em semana de julgamento do ex-presidente, Michele usou suas redes para ironizar a vistoria em veículos. Abriram, gente, até o... Olha isso daqui. Esse é o carrinho, né, da Michele Bolsonaro. Até o capô da frente. E ela está questionando. Ela precisou tirar o veículo, né? Para levar o Fusquinha para a oficina. E ela questiona. Um homem de 1,85 m cabe no porta-malas ou até lá atrás junto com o motor do Fusca? É o quê? É elétrico esse Fusca? Pois bem, hoje meu Fusquinha foi para a oficina e tivemos que abrir a frente só para conferir se Jair não estava escondido lá. Olha isso. Eles falaram até que o Bolsonaro pode pular um muro. Um senhor de 70 e poucos anos, né? Pulando um muro. Vocês acham que na frente de um Fusca, onde fica o step, cabe um homem de 1,85 m? Pois bem. É desse jeito que nós estamos, tá? É desse jeito que nós estamos. Aqui, ó, presta atenção. Esse aqui é o tal do senador Otto Alencar. Ele é presidente da CCJ do Senado, diz que não vai pautar anistia ampla, geral e restrita. Não vou pautar na CCJ a anistia ou anistiar agentes de Estado. Seria inconstitucional. Quem atentou contra a democracia deve ser punido. Esses caras são loucos. Estão dizendo que não pode dar anistia para atentado ou tentativa de golpe de Estado. Se não pode dar anistia por esse crime, então não pode para ninguém. Não é só para Bolsonaro. Não existe anistia para pessoas. A anistia é para crimes. Vamos anistiar? Vamos anistiar. Não é esse negócio de
vamos anistiar fulano, ciclano e beltrano. Não existe isso. Não existe isso. A mesma anistia que vale para a Débora, vale para o Walter Braga Neto. Vale para o Cid. Vale para o Bolsonaro. Para todos. Vai ter que ter muita pressão. O Valdemar diz que o PL vai, de uma certa forma, parar a Câmara. Valdemar. Vambora, Valdemar. Mas é parar de verdade. Cuidado para esses deputados não fazerem besteira. Tem um amigo meu que dizia o seguinte: quando você passa por uma porta, você não pode ser um jacaré ou um crocodilo, ter um rabo gigante. Não é? Você nem consegue fechar a porta. Você não pode ter um rabo muito grande para não pisarem no seu rabo. E do mesmo jeito, os parlamentares. Não existe esse negócio, gente. Os caras vão ter que se manifestar. Os caras têm que ser pelo menos um pouco inteligentes para não cometerem atos onde o presidente da Câmara possa cassar o mandato deles, ou o Conselho de Ética. Tem que estar muito bem embasados. Tem que ter o máximo de cuidado para não deixar o rabo para alguém pisar em cima. Fazer com cuidado. Porque nós... mas ocuparam, o Davi Alcolumbre sentou, a Gleise pediu comida, comeu marmitex. Eu não vou dizer que eram outros tempos. Eram outros tempos. Não é? Eram outros tempos. Para você que está ligado aqui no nosso programa, onde você estiver com a gente, tá chegando agora, mete o dedo no like e leva para frente todo o nosso conteúdo aí, dá uma moral pra gente. E ajude esse canal a continuar trilhando esse caminho, continuar aí na luta por dias melhores, tá bem? 11 95275 3898. Você ajuda o nosso programa, você colabora com o Abordo Notícias. O Pix é muito importante, pois é com ele que a gente se mantém aqui, faz investimentos, vai para a Avenida Paulista, vai para Brasília, vai onde o fato estiver acontecendo. Fábio, eu não posso te ajudar com o Pix. Posso te ajudar aí com um like. Meu, já tá ajudando demais. Fábio, eu posso te ajudar também compartilhando, jogando nos grupos. Fique à vontade, faça isso. Tá? Faça isso. Dê uma moral aí pro nosso canal, tá bem? Dê uma moral, tá? E fortaleça o nosso programa, tá bem? E é isso. Então ajude o nosso canal, tá bem? Tem o Pix aí para você dar uma força pra gente. Tá aqui na tela, tá bem abaixo aqui, tá bem? 11 95 275 3898. É um celular, tá bem? Qualquer valor que você mandar aqui, você ajuda aqui o nosso programa. Beleza? 11 95 275
3898. Você fortalece demais aqui o nosso programa. Dá essa moral aqui pra gente, tá bem? Vem ajudar aqui demais o nosso programa. 11-95275-3898. Dá essa moral. Colabore aqui com o Abordo Notícias. Onde você estiver comigo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que está se inscrevendo no canal, nós estamos chegando aí a 43 mil inscritos. Quero chegar em 150 logo. E a gente vai fazer uma festa. E até o final do ano a meta é 200 mil. Será que a gente vai conseguir chegar lá? Será que conseguiremos? Se inscreva, ative as notificações. É muito importante a sua colaboração aqui no Abordo Notícias. Beleza? É muito bom ter você aqui com a gente. Jesus is the King.